Josué 13. Nós já pegamos esse versículo na Bíblia, gente, algumas vezes aqui na igreja. Presta atenção no detalhe, essa era a palavra que eu queria usar. O detalhe que Deus passou para Josué. Leia comigo. Vamos ler junto? Vamos lá? Josué 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Vocês podem ler de novo, forte agora, todo mundo junto, vamos lá. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Deus é muito direto. Deus falou assim: Josué, sua vida já está chegando no fim. Só que ainda ficou muita coisa para acontecer. Ficou muita coisa que era para você viver. Você não viveu. Você já está bem avançado na idade. E muitas oportunidades ficaram para trás. Você deixou passar muitas oportunidades. Josué foi um grande líder. Depois que Deus recolheu Moisés, o sucessor foi Josué. Ele era o líder dos israelitas, o líder do exército, o chefe do exército, o homem de batalha. Foi um conquistador. Mas mesmo assim ele ouviu Deus dando esse detalhe para ele. Veja que Deus usa a palavra muitíssimo, o aumentativo de muito, porque muito já é muito. Muito já é muito, mas Deus usou a palavra muitíssimo. Ou seja, o final da vida vai chegar para todo mundo. Você que tem 30, 20, 40, 50, 60, 70, todos nós vamos chegar ao final da vida. Então o que Deus quer de nós? Que o tempo que a gente viva aqui na terra, a gente produza, a gente conquiste, a gente possua. Foi o termo que Deus usou para falar com Josué. Ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ou seja, muita coisa faltou você Josué, viver. Você já está idoso, velho. Corre atrás. Diga para essa pessoa que está só, corre atrás. Corre atrás. Ah, mas eu vou vencer com 50. Glória a Deus. Eu estou vencendo com 60. Glória a Deus. Eu estou vivendo coisas na minha vida com 70. Glória a Deus, porque Deus falou: ainda há muita terra para possuir. E como que eu possuo? Lembrando dos princípios bíblicos. E o primeiro princípio, você não pode, eu não posso pular. Obediência. Diga, obediência. A gente aprende lá na escola, lá no maternal, na creche, quando a tia falava para a gente, a professora: obedece, fica quieto, faz silêncio, né? Não deixa cair comida no chão, a tia na cozinha, não deixa cair no prato. A gente ouvia todas essas coisas. Então é um princípio que ele veio no início, e Deus ama esse princípio. Então Deus fala a verdade. Ele chegou para Josué e falou: você não é mais um jovem, você não está na minha idade, sua idade é avançada, já já você vai ser recolhido, e ainda ficou muita terra para você. Então vamos viver, gente, o que a gente precisa viver. Vamos tomar posse do que a gente tem que tomar posse, com sabedoria, com obediência, vivendo as promessas de Deus, porque Deus não tem limite para você viver o que você quer viver. Desde que você viva com Ele em primeiro lugar na sua vida, e depois as outras coisas, mas Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida.
Se você, tudo que você for fazer, você falar com Deus primeiro, você orar a Deus primeiro, Ele vai te dirigir. Ele vai te orientar. E vai dar tudo certo. Então, pensa assim. Olha para você e fala, o que eu posso fazer? O que eu posso possuir? O que eu posso conquistar? O que eu posso viver? Ah, mas eu já tenho 40, eu já tenho 50. Não olha para isso. Olha para o Deus que te sustenta. Olha para o Deus que é com você. Não importa se a sua vida vai dar uma guinada, uma mudança aos 50, aos 60. O importante é você obedecer. O importante é você entender o que Deus está dirigindo você a fazer. Então veja, Josué, pela idade que ele tinha, ele poderia ficar parado dentro de casa, só dar ordem. E Deus falou muito claro com ele: não, tem muita coisa ainda, meu filho, para você viver. E você precisa viver, você precisa acordar. Se Deus falou assim com Josué, que foi um homem santo, um homem de Deus, imagine nós. Diga para essa pessoa que está do seu lado, vai. Faça tudo o que você tem que fazer. Depende de você, depende de mim. Só depende da gente. Se a gente age, Deus age. Se a gente toma uma atitude, Deus responde. Se a gente põe o pé em cima do mar, a gente fica sustentado por Deus. A gente não afunda. É a fé, é a fé. Então dá uma guinada na sua vida e fala: Senhor, Senhor, me desperta, me faz acordar do sono profundo que eu vivo. Senhor, me acorda desse sono que eu estou vivendo. Me desperta, abre minha mente, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, abre a minha visão, para que eu possa enxergar, meu Pai. Faz uma oração de rasgar o coração e viva o que os sonhos de Deus têm para você. Os planos de Deus são maiores que os meus. Sempre serão. Os planos de Deus sempre serão maiores do que os seus. Às vezes você se vê numa angústia, num deserto, numa dificuldade, não sabe o que fazer, não tem saída, não tem solução, mas Deus está dizendo: eu vou lhe dar a solução. Aleluia. 2023, olha para Deus. Deus tem uma saída. Ah, pastor, mas está tudo estreito, está tudo difícil. Deus não vê desse jeito. Deus falou para Isaac: fique em Gerar. Não deixe isso fugir, porque para nós, a nossa ótica, a nossa lógica, irmãos, é chegar para Deus e falar o que Ele tem que fazer. Senhor, o Senhor tem que fazer assim, desse jeito que eu planejei. Aí Deus vem e fala: não é nada disso, Isaac, você não vai nada corrigir, fica aí, porque aí eu vou mostrar a forma da sua vida. Aleluia. Que Deus trabalha. E um detalhe que ficou muito forte na minha mente é por que ficou muita terra para construir, para possuir. Faltou atitude. Faça essas perguntas para você. Faça essas perguntas para você mesmo. Faltou atitude. Faltou fé. Faltou o primeiro passo. Faltou ação. Faltou acreditar. Faltou agir. Então não vai faltar mais. Então a partir de hoje, dia 5 de março, é hoje isso? Sim. É? Dia 5 de março de 2020. A partir de hoje, minha vida está mudando. Eu vou mudar a minha visão. Foi o que eu ouvi Deus falar para mim lá em Foz do Iguaçu. No início da pandemia, 2019, nós estávamos lá, eu e o pastor. Aí eu tive um sonho de madrugada. Nós oramos naquela campanha que a gente estava fazendo de sexta, lembra? A gente orava toda sexta-feira, cada um fazia um relógio de oração na sua casa. Nós estávamos lá em Foz, vamos continuar a campanha. Fechamos a porta do quarto, vamos orar, oração na cama lá, dobrado o joelho, oração, dobrado o joelho na cama, vamos orar. Começamos a andar, começamos a orar no quarto do hotel, e orando. Aí nós dormimos. Aí de madrugada Deus falou assim: no sonho, muda a visão. Só foi isso que Deus falou. Eu acordei assustado. Chamei a pastora: vamos descer, vamos tomar café também, mas deixa antes eu te contar o sonho. Eu só vou para mim mudar a visão. O que eu via não era o que Deus queria que eu via. O que
Deus queria me mostrar e eu não enxergava. Foi a mesma coisa aqui. Ainda muitíssima terra ficou para possuir. Eu só não ouvi Deus falar para mim, que eu já estou velho. Que foi 3 anos atrás. Meu Deus, 46 anos. Eu estou na minha idade, mas Josué ainda ouviu isso aí. E Deus não foi nem delicadinho com ele para falar com ele: Josué, você já está em Deus. Deus falou que você já está velho. Deus usou a palavra velho. A gente usa, né? A gente não vai falar isso com Deus, porque Deus vai falar para nós: está que já está velho. Ô Senhor, né? Deus falou na casa de Josué: você já está velho. Porque Deus, quando Ele quer falar, Ele fala o que Ele tem que falar. E Ele sabe onde mexe dentro da gente. Porque para você sacudir, dar um pulo, Deus precisa falar alguma coisa dura para você. E foi duro eu ouvir muita vez. Eu falei: poxa, Senhor, então eu não estou vendo nada. Foi essa a minha resposta: Senhor, não estou enxergando nada então. Se o Senhor está mandando eu mudar a minha visão, é porque a minha visão está errada. E estou mudando até hoje, está mesmo. Porque Deus quer que eu enxergue como Ele enxerga. Deus quer que você enxergue a vida como Ele enxerga. Viva um dia de cada vez. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O que você tem que fazer hoje, faça. Porque amanhã você não tem. Amanhã você não tem. Amanhã eu não tenho. Deus pode voltar nessa madrugada através do seu Filho Jesus e nos arrebatar e nós irmos todos para a glória. E aí, o que eu planejei para amanhã? Não que eu tenha que deixar de planejar, temos que planejar, mas o futuro pertence a Deus. Provérbios, se não me engano, 16:20. Coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todo planejamento de vida o ser humano faz, aqueles que planejam. Mas a última palavra, ela vem de Deus. Mas a nossa parte é fazer. Dizer: Senhor, eu quero possuir essas terras que ficou para trás. Diga: Senhor, eu quero possuir essa muitíssima terra que ficou para trás. Aleluia, amém. Recebe aí, recebe. Recebe essa terra. Não importa aqueles 40, 50 anos que a gente vacilou lá atrás. O que importa é que Deus nos olha de hoje para frente. E Deus diz para você: vai hoje para frente, de hoje em diante, porque o seu passado eu apago e te dou a oportunidade de viver um novo dia comigo a cada manhã. Cada manhã. É uma nova oportunidade. Hoje eu acordei cedinho. Porque quando você costuma acordar cedo, você não consegue acordar nada. Assim não. Até de sábado, domingo, feriado, você acorda cedo, né? Eu não tem jeito. Quando é 5 e pouquinho, 6 horas, o galo já está cantando. Aí eu saí, todo mundo dormindo em casa, eu falei: eu vou lá passar, orar um pouquinho. Vou falar com meu pai, que me acordou hoje. Aí fechei a porta do quarto deles, né? Para não atrapalhar. Fui falar com o pai, fui fazer uma oração, pus minha cabeça, testa no chão da sala, dobrei meus joelhos e falei: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa o culto, abençoa as pessoas, traga as ovelhas, traga as ovelhinhas. Acorda de manhã, faça uma oração. Primeira coisa, abre os olhos. Obrigado, Senhor, estou vivo. Obrigado, Senhor, por saúde. Obrigado, Senhor, por tudo. Aí você depois faz o que você quer. Sabe, gente, tem que ter prazer para viver com Deus na velhice, quando ela chegar. Diga: a velhice vai chegar. Ninguém quer que chegue. Você pode usar os cremes que você quiser. Glória a Deus. Que existem os cremes, né, mulheres? Você pode fazer os peelings que vocês quiserem fazer. Tratamento com as maiores esteticistas de São Paulo. Mas a velhice vai chegar. Diga assim: o importante é você não ser velho bonito. Você pode fazer lá as plásticas lá.
os médicos que o Dr. Ivo Pitangui deixou aí na história dele de medicina. As rugas vão chegar. A bochecha vai cair. O cabelo vai ficar branco, igual o meu. Mas o importante é o detalhe que Deus falou. Não deixa de possuir o que você tem que possuir. Não deixa de possuir. A gente olha muito para a beleza, né? Para a estética, né? Glória a Deus, cuide do seu corpo mesmo, porque é o templo do Espírito Santo que você tem que cuidar. Se você não cuidar, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Mas possua a terra. Agora, como que eu vou possuir a terra? Seja fiel a Deus. Honre a Deus a sua vida. Honre a Deus a sua fé. Não falte muito. A não ser que você tenha um compromisso que está agendado, que você tem que ser aquele dia, tudo bem. Mas faça de tudo para não faltar. Esteja adorando a Deus. Esteja na presença de Deus. Não deixe de ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Porque o que adiantaria? Presta atenção. O que adiantaria a pessoa possuir a terra e não ser fiel a Deus? A própria consciência dela ia falar com ela: você quer possuir a terra? Você quer prosperar? Você quer crescer? Mas na hora de você honrar a obra, você não honra? Nós ouvimos isso. Sim. Do mesmo jeito que ele repreendeu Josué, que Deus repreendeu Josué, ele nos repreenderia. Então tenha a sã consciência de viver com a sua mente em paz com Deus. Senhor, eu estou possuindo, eu estou conquistando, eu estou prosperando, mas o Senhor fala na sua palavra que eu tenho que ser fiel aos meus dízimos, nas minhas ofertas, e eu vou ser, eu estou sendo. Não tem mais alegria do que isso. Porque o mesmo Deus que fez Isaac semear em Gerar, se ele não fosse fiel, pararia aquela colheita. Pararia aquela colheita. Então continue semeando na crise. Continue aí. Continua, seu Francisco. Continua, Zé. Continua. Está difícil. Continua. Aí eu faço as contas. Meu dinheiro não dá para nada. Meu Deus, que deserto, tudo caro. Gasolina aumentando essa semana. Voltou o imposto dos estados. A gasolina já subiu de 4 para 5. Tem lugar cobrando 8. Continua fiel a Deus. Continua. Continue fiel a Deus. Vamos continuar servindo a Deus. Deus é maior do que toda essa crise mundial. Alta de inflação nos Estados Unidos, alta de inflação na Europa, alta de preços de combustível. E puxa o combustível, puxa tudo. Mas nós não dependemos disso. Se eu for fiel a Deus, Deus vai me honrar. Seja fiel aos seus votos. O voto é consciência. Você lembra do voto que você fez a Deus? Uma vez uma irmã da rádio, que ela é coluna da igreja, são 2 irmãs, lá de Atibaia. Elas me pediram oração e falaram assim: pastor, me ajuda, porque a gente tem um imóvel lá em Minas Gerais e a gente não consegue vender esse imóvel. É um imóvel grande, comercial, tem embaixo, tem em cima, tudo construído. O que eu faço? Olha só o que você faz. Primeiro, a senhora é fiel a Deus, nós não somos fiéis, são colunas da roda. Faz um voto com Deus que se o seu imóvel vender, você vai cumprir o seu voto. Estou orando por ela. Esses dias lembrei ela. Ou seja, cumpre os seus votos. O voto é uma palavra que você empenha, a sua palavra. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu prometo ao Senhor fazer isso. E aí, quando Deus te der a sua bênção, você vai e cumpre o seu voto. Não deixe de cumprir, porque Deus lembra. Deus lembra do que a gente fala para Ele. Deus trabalha com a palavra. Se você fala algo para Deus empenhado, Deus vai te lembrar, vai me lembrar do que nós falamos para Ele. Você sabe que eu pedi uma igreja assim para Deus?
A gente estava lá naquele salão, lá na rua Jornada da Paraíba, né? Já tinha dado tempo, falei, Senhor, nos dê um salão maior, um cabine de som, 2 banheiros, 2 salas. Senhor, nos dê um salão ajeitado para a igreja, numa rua que seja movimentada. Aí um dia eu vim aqui, passei, estava a placa de aluno. Eu falei, meu Deus, acho que não vai dar, deve ser muito mais do que o outro. Realmente é mais, mas não é. Que Deus nos livre. Deus nos livre. Não é fácil manter isso aqui, gente. A nossa igreja está passando pela pior época financeira. Porque essa época é uma época difícil, uma época que muitas pessoas, porque todos que estão trabalhando têm condição de dizer assim. Se você está trabalhando, você tem condição de ser assim. Mas tem muitas pessoas que não são. Mesmo. E aí esse dízimo que chega na igreja traz dificuldades para a gente conseguir manter isso. Então, Senhor, o que eu orei? O que eu vou trazer para o povo? Fala o que eu fiz na vida de Isaac, meu filho. Isaac semeou na terra de Gerar na crise, mas eu abençoei ele e colheu 100 vezes. Difícil que acontece na mente das pessoas, ela acreditar que ela tem que continuar fiel na dificuldade. Porque quando vem a dificuldade, muitos falam assim, não vai dar. Eu disse, não. É o pensamento errado. Porque essa parte da Bíblia, foi para a mesma coisa. Por favor, Malaquias 3:10, ela não pode ser mudada, porque se a Bíblia tem que ser obedecida, essa parte também tem que ser obedecida. E tem muitas pessoas que desprezam essa parte. Ela diz assim, não, mas na época de crise, eu não preciso fazer isso. Porque a época de crise é a prova que a gente precisa mostrar para Deus que também em tempos difíceis nós vamos continuar obedientes. Então está lá, a obra de Deus. Você viu que bonito agora, filho? Que não está cortando mais. Você viu? Agora não está cortando. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, na igreja, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Faça a prova de Deus. Se eu não vos abrir as janelas do céu, olha o que Deus está falando, que Ele vai abrir as janelas do céu sobre a vida da pessoa. Isso é muito forte. A bênção vem do céu e alcança a pessoa mesmo em época de crise, porque ela não depende do sistema do governo para viver. É lógico que a gente sofre os danos, mas Deus é maior do que os danos. Então, aqui Israel estava numa época que todo mundo se afastou de Deus. Todo mundo deixou a Deus. E naquela época, o dízimo era trazido em animais. Os primeiros do rebanho, os primeiros frutos da terra, os primeiros ganhos, de tudo era trazido assim. E o povo abandonou, parou com isso. E o povo chegou a ouvir Deus falar, porque quando Deus fala, Deus é tudo. Deus falou assim, roubará o homem a Deus. Deus falou para vocês não roubarão. E vocês querem prosperidade. Vocês estão na oração e vocês querem prosperar. Eu acredito que tinha uns fiéis ali, como tem nas igrejas, os fiéis. Esses são os que prosperam. Porque mesmo nas épocas de crise, eles não param. E a igreja só não fecha por causa disso. Só que nessa época tudo ficou devastado. E aí, ao ponto de Deus falou assim: se vocês me obedecerem, eu vou abrir as janelas do céu. Eu vou derramar uma bênção que vocês não vão ter lugar para recolher. Então, dentro do princípio da obediência, que muitas pessoas desprezam hoje, infelizmente, é a fidelidade dos dízimos e das ofertas, que é um princípio para você ter colheita na sua vida financeira. Não existe colheita na vida financeira sem existir depois que a pessoa conhece a palavra. Enquanto ela não conhece, ela não sabe. Então, ela está num processo que ela está, como que eu posso dizer? Ela não é réu. Ela não sabe. Mas a partir do momento que eu conheci essa palavra, em 1999, Deus me apresentou ela, eu não era mais isento, eu era réu. Eu tornei réu. Eu sou réu. O que é réu?
consciência do que você tem que fazer e você não faz. Por isso você é acusado por alguém. Sim ou não? Pergunta lá para a ela sabe. Porque quando a pessoa é réu no processo, é porque ela é acusada de fazer uma coisa que está errada. Então, se eu deixo de cumprir esses princípios, eu estou dizendo para mim, não vou ter colheita na minha vida financeira. Simples. Depois que a pessoa conhece. Se ela não conhece, ela é insana. Porque Deus é justo. Deus nunca vai falar para a pessoa fazer uma coisa que ela não sabe. Então, por isso que depois que a palavra de Deus foi apresentada para mim, em 1999, eu fiquei 1 ano para me tornar dizimista. Porque minha mente não. Eu entendi, mas eu não obedeci. Quando foi em 2000, eu tomei a atitude. Falei, não adianta eu obedecer uma parte da Bíblia e pular essa. Porque essa foi a parte que Isaac não pulou e que Josué não pulou. E mesmo eles cumprindo esses princípios, ainda foram repreendidos por Deus. Isaac ouviu falar de Deus para ele não ir para o Egito, ele queria ir. E o Josué ouviu falar de Deus, que ele já estava velho, ficou muita terra para conquistar. Mesmo sendo fiéis. Então sempre Deus vai nos advertir, mesmo a gente achando que está tudo bem. Diga, mesmo eu achando que está tudo bem na minha vida, Deus ainda vai me corrigir. É porque Ele sabe que está errado, nós não sabemos. Porque na melhor fase da vida da pessoa, ela acha assim, poxa, está tudo bem, glória a Deus que está tudo bem, mas ainda falta muita terra. E aí é uma questão de vontade sua escolha. Viver isso ou não viver. Deus não precisava ter falado isso para Josué, porque ele já estava no final da vida, mas Deus achou necessário. Se eu dar um estímulo dele, esses anos que está faltando para ele, ele vai conquistar aquelas terras que eu falei para ele. Que bom, pastor, que Deus nos estimula. Que bom que nós estamos na igreja, gente, e podemos ouvir uma palavra dessa, porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Se tem uma pessoa que acredita em você, mais até que você, é Deus. Se Deus acredita em você, por que você não acredita? Então vai, conquista a terra com você. Seja justo com Deus. O Deus que te prospera é merecedor da sua fidelidade e da tua fidelidade. O Deus que te abre portas vai te levar mais longe ainda. Ontem eu recebi uma mensagem de um jovem, mensagem de um áudio, estava trabalhando com o meu filho ontem, mas o dia inteiro trabalhando com ele. Quando foi por volta de meio-dia, chegou o áudio do jovem, pastor, deixa eu te contar o que aconteceu com ele. Eu não vou contar, porque semana que vem vai contar o testemunho. Tem 12, ó. Um está aqui, que é o Lucas, que vai contar para mim. Quando for a época, né, jovem? E esse jovem contou para mim, pastor, está acontecendo isso, já estou nisso, minha mãe já vai fazer isso. Pastor, hoje, amanhã eu não vou, porque eu tenho que trabalhar. Estou na estrada. Mas domingo que vem é minha folga. Falei, que bom, domingo que vem é Santa Ceia, você vai participar da Santa Ceia. E já contou o testemunho. Eu não falei nada para ele. Eu não disse nada. Ele falou, aproveitando, pastor, domingo eu levarei meu dízimo. Os jovens, o que diz a Bíblia? Provérbios? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ainda quando ele for velho, jamais se desviar dele. Veja que hoje Deus está falando de idade. Deus está falando aqui hoje muito de idade cronológica. Então aproveita o tempo que ainda você tem na terra. E conquista a terra. Prospera. Caminha. Cresce. Desenvolve o que você sabe fazer. Vai para cima. Você não estudou para ficar ganhando um salário de miséria. Você estudou para ganhar bem. Não aceita coisa miserável na sua vida. Sim. Você estudou para ganhar bem. Você passou 5 anos na universidade, 6 anos na universidade, para não ganhar salário mínimo.
Determine o que você quer para você. Sobe os degraus, vai indo, de fé em fé, de glória em glória. Profetiza coisa melhor para a sua vida. Ainda ficou muitíssima terra para você construir. Aí, pastor, mas eu estou no começo da minha carreira. Legal, parabéns, mas evoluiu. Um dia eu falando com o meu primo, que acontece isso muitas vezes para você perguntar. Ele é chefe da oftalmologia do Albert Einstein em São Paulo. Ele disse assim: primo, para eu chegar onde eu cheguei hoje, meu começo foi difícil. A esposa falou: trabalhou muito de graça no começo. Muito de graça. No começo é difícil, Carol. É difícil. É luta. Vocês que saem da universidade, estão no começo da carreira de vocês. É difícil no começo. Mas vai, insiste, conquista a terra, profetiza que vocês vão melhorar no emprego, vocês vão conquistar um emprego melhor, que vai ter um salário melhor, que vai ter benefícios nesse emprego. Profetiza, vai para cima, vai para cima. Ainda ficou muita terra para construir, porque faltou visão, estilo, atitude, fé, ação para construir aquela terra. Vocês entenderam a palavra? Deus tem muita coisa para você. É só você analisar e pôr na sua mente: Deus tem isso para mim. Eu estou pagando um preço agora, mas eu vou colher o preço que eu estou pagando hoje. Eu vou colher. Vai chegar o tempo de colheita na sua vida, se você plantar na fidelidade com Deus. Vai chegar. O tempo de deserto você não tem. O seu Francisco tem, Dona Neide tem desertos na nossa vida que parece que não vai terminar, mas o amanhã pertence ao Senhor e Ele vai te honrar se você permanecer firme na obediência e na fidelidade. Amém? Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Acho que não precisa falar mais nada do que eu entendi, do que o Espírito Santo me passou nessa noite, nessa semana. Ainda ficou muita terra para reconstruir. Vai e conquista a terra. Deus está te capacitando. Aquilo que você não sabe, Deus vai fazer você saber. Aquilo que você não entende, Deus vai fazer você entender. Aquilo que você não sabe nem como começar, Deus vai te ensinar a dar o primeiro passo. Daquela noite, para terminar, aonde os discípulos estavam no barco, Jesus estava no monte e falou para eles: vão indo na frente que eu já vou. Eles entraram no barco e estavam indo lá para onde o Senhor Jesus mandou eles, os apóstolos. A Bíblia diz que no meio do mar existiu uma grande tempestade. E começou as ondas a aumentar, bater no barco. E a Bíblia diz que eles ficaram com pavor de morrer afogado naquela noite. A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas. E só um dos que estavam no barco teve coragem de dizer uma coisa. Às vezes o que nos falta é coragem para fazer o que tem que ser feito. Pedro disse assim: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo. Ninguém teve coragem.